Olá, bom dia. O projeto de lei apresentado pelo deputado José Inácio, já sancionado pelo governo do estado, já está valendo nas agências bancárias e determina segurança armada em todas essas agências. E é sobre isso e outros projetos do deputado que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para conversar sobre isso, claro, é o deputado José Inácio, que é do PP. Bom dia, deputado. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez poder participar desse importante programa exibido pela TV Assembleia. Vamos falar um pouquinho desse seu projeto, que ele foi aprovado aqui pela Assembleia, né, e foi sancionado no dia 28 de 6, se eu não me engano, né? E as agências já foram notificadas, já está valendo. O que determina essa? Esse projeto ele foi sancionado no final do mês passado, pelo governador Flávio Dino, na verdade no dia 28 de junho. E já no dia 3 de julho, uma vez que o governador não só sancionou, mas como imediatamente já regulamentou, estabeleceu qual seria o órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual que ia fazer o acompanhamento, a fiscalização do cumprimento da lei, de imediato as agências bancárias foram notificadas para que num prazo de 30 dias elas possam se adequar à nova lei de tal forma que possam estar garantindo vigilância 24 horas nas agências bancárias. Isso, portanto, garante vigilância tanto nos finais de semana como também nos feriados e no período noturno, ou seja, não interessa se a agência está funcionando ou não, interessa é que tem que ter a segurança ali, né? E todas as agências foram notificadas, tanto Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Basa, Banco do Nordeste, todas as instituições bancárias que têm estabelecimento aqui no estado do Maranhão, sobretudo em São Luís, já foram todas notificadas. Nós estamos aguardando esse prazo de 30 dias para que nós, enquanto parlamentar, que fizemos a proposição da lei, também fiscalizar esse cumprimento. Pois é, se elas foram notificadas no dia 3 de 7 desse mês, né, elas têm ainda um tempo ainda para se adequar. Por enquanto, só acredita que já está começando a valer? Eles estão se movimentando no sentido de fazer essa adequação? Como é que vocês acompanham de alguma forma isso? Ou não tem como acompanhar, espera só o fim do prazo para fazer a fiscalização? Eu não sei exatamente por parte do banco, como o banco recebeu essa notificação por parte do PROCON. O certo é que é uma lei, a lei está em vigor e passado o período, prazo da notificação dos 30 dias, não só os órgãos de controle, como o PROCON e o Ministério Público, eles têm que fiscalizar. E, logicamente, nós, enquanto parlamentar, como eu disse ainda há pouco, que propusemos a lei, nós também vamos fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, juntamente com o Sindicato dos Vigilantes. É uma categoria bastante organizada no estado do Maranhão, que em parceria com o Sindicato dos Vigilantes foi com quem nós discutimos a propositura da lei, a importância da lei, uma vez que essa proposta, essa lei, ela visa não só garantir segurança no ambiente bancário, nos estabelecimentos bancários, tanto dos funcionários como também dos consumidores, mas ela também é uma lei que ela se propõe a gerar ocupações, gerar postos de trabalho para a categoria de vigilantes. Então a gente pode dizer que ela vai atingir dois pontos assim. Primeiro, a geração de emprego, né? Porque na medida em que todas as agências vão precisar de vigilância armada, com certeza mais pessoas vão ser usadas nesse tipo de serviço, ao mesmo tempo em que também gera mais segurança para os usuários dos bancos, não é isso? Com certeza. Qual foi o motivo que nos levou a propor a lei? Primeiro que nós detectamos que a segurança no ambiente bancário, ele é feito por monitoramento eletrônico. Monitoramento eletrônico de tal forma que esse monitoramento, quando havia qualquer suspeita, tocava qualquer alarme, havia uma mensagem que ia para uma central, e no caso de alguns bancos, essa central ela fica no estado de São Paulo, e até que chegava a informação, o acionamento melhor, para o comando da Polícia Militar, os assaltos tinham se consumado, os bandidos já tinham foragido. Então, nós fizemos um levantamento
e até com informações da própria Secretaria de Segurança do Estado, nós identificamos que mais de 80% dos assaltos e roubos que acontecem nos estabelecimentos bancários, eles acontecem no período noturno e nos finais de semanas e em muitos feriados. Então nós identificamos a necessidade de ter essa vigilância 24 horas nos estabelecimentos bancários, não só por conta de ter as ocorrências nos finais de semana, nos feriados, como também para que a polícia militar ela possa ser acionada de forma mais rápida, mais ágil. Eu imagino que a partir de agora, por exemplo, a hora que acontece qualquer incidente, vamos dizer assim, ainda não é um assalto, mas na hora que acontece qualquer incidente, a notificação e a ação para coibir as coisas tem que ser mais rápida, porque agora não precisa mais ir para uma central. Qualquer tentativa ou suspeita de qualquer movimento suspeito, tendo um vigilante, ele aciona de imediato o comando da Polícia Militar. Inclusive, na própria lei, há essa previsão, a previsão de ter um terminal telefônico para que dentro da agência o vigilante ele possa acionar o comando da Polícia Militar, ou seja, a Secretaria de Segurança, para agir de forma mais rápida possível, assim como também há um instrumento que se chama de alarme, um botão de pânico para alertar os transeuntes que estão nas imediações das agências bancárias, de tal forma que as pessoas também ficam em alerta da possibilidade de uma ocorrência de um assalto e aí possam se precaver. Então, algo que eu sempre tenho feito questão de destacar, que a ideia da vigilância 24 horas, ela não tem o intuito de substituir um policial militar. Pelo contrário, o vigilante, ele dentro do estabelecimento bancário, ele vai ser um parceiro, um auxiliar, vai ser alguém que vai colaborar de forma preventiva com a Polícia Militar, de tal forma que possa estar acionando o comando principalmente da Polícia Militar, o comando da Segurança Pública do Estado, para que a ação ela seja feita o mais rápido possível. De alguma forma isso vai gerar custos para os bancos, claro, eles vão ter que contratar mais gente. Houve alguma reação contrária? Vocês receberam algum tipo de reação contrária nesse período de tramitação do projeto? Com certeza, na medida que o projeto ainda estava na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, a FEBRABAN, ela encaminhou um documento alegando que o projeto não poderia ser aprovado, porque não havia necessidade, uma vez que as instituições financeiras que estão estabelecidas no país e em particular no Estado, elas têm uma estrutura de segurança que não havia essa necessidade, que não há essa necessidade da vigilância 24 horas. Ou seja, eles estavam se referindo ao monitoramento eletrônico, que é exatamente aquele... A gente já teria um sistema de segurança que não precisa de outro. Aquele que eu estou criticando, que é um monitoramento que aciona a polícia Militar depois de mais de uma hora, na grande maioria das vezes, mais de uma hora que a polícia, o sistema de segurança pública do Estado é acionado para fazer repressão aos criminosos. E outra coisa importante destacar é que o banco alega que a questão da segurança é um dever, uma obrigação do Estado, mas pelo tipo de serviço que é prestado pelas agências bancárias, até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que as empresas, as instituições financeiras, elas têm responsabilidade subsidiária com relação à questão da segurança. Não se pode imaginar que um consumidor adentra uma agência bancária e ele é assaltado dentro da agência e os bancos não têm responsabilidade nenhuma. Não tem nada a ver com isso, né? E os bancos, nós temos que também destacar, são as instituições financeiras no Brasil, são aquelas que mais lucram. Elas têm um volume de lucratividade absurda, né, levando em conta, principalmente, mesmo em tempo de crise econômica, são lucros astronômicos. E a política de alguns bancos, a gente pode até destacar, porque nós já fizemos um destaque disso
no plenário da Assembleia, como do Banco do Brasil, a política de redução de funcionários, na medida que estabelece uma política de contenção Quanto de menos gasto, então, melhor. menos gasto, então eles não querem gastar com segurança pública, que é uma obrigação também deles para atender bem os consumidores. Rapidinho para a gente fazer um intervalo, mas a gente volta já já. É só um minutinho e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com o deputado Zé Inácio sobre esse projeto que prevê essa maior fiscalização e segurança nos bancos. De alguma forma, deputado, vocês têm a previsão de redução também no número de assaltos? A gente teve um período de ocorrência de assaltos a banco muito grande, depois deu uma quedinha, mas a gente já vê, por exemplo, no interior do estado, a ocorrência de muitos outros assaltos. E como o senhor falou, acontece muito nos finais de semana ou durante a noite, quando a gente não tem essa vigilância. De alguma forma, a partir daí, vocês trabalham com essa expectativa também? Primeiro é importante destacar que esse projeto de lei ele visa contribuir com a segurança pública do Estado, mas de forma muito mais preventiva, da forma que eu acabei de explicar ainda há pouco. E outra coisa é que não se pretende, como eu acabei de dizer também, substituir com vigilantes, substituir a importância que tem a polícia militar. Nós podemos até destacar que nos últimos anos houve um aumento de efetivo de policiamento militar nas ruas, mas nós ainda entendemos que ainda está deficitária e alguns avanços estão ocorrendo no que diz respeito ao aparelhamento da segurança pública do Estado, sobretudo no que diz respeito ao policiamento militar nas ruas. Então, a lei ela não pretende substituir a polícia militar, a segurança pública no Estado. Ela visa colaborar de forma preventiva e, mais do que isso, ela tem a intenção de cuidar, proteger a vida. Quando eu falo a vida, é tanto do servidor do banco, funcionário que está no dia a dia trabalhando no estabelecimento bancário, como também protege a vida do cidadão comum, do consumidor que vai utilizar as agências bancárias. E pelo Sindicato dos Bancários, como foi recebido? A gente já falou do Sindicato dos Servidores da Segurança, mas pelo Sindicato dos Bancários, como é que foi a receptividade desse projeto? O Sindicato dos Bancários também fez uma boa avaliação da proposta, muito embora o engajamento em todo o processo de discussão, de acompanhamento, debate sobre a importância da lei, ela se deu muito mais pela condução do Sindicato dos Vigilantes no Estado do Maranhão. Seriam afetados mais diretamente, claro, né? Porque diretamente gera postos de trabalho para a categoria. Por isso a importância da lei, né? Porque nesse momento de crise econômica que nós estamos vivendo, de altos índices de desemprego, chegando a quase 14 milhões de desempregados, tem uma lei que possa, através da força do poder coercitivo do Estado, fazer com que instituições poderosas como os bancos possam contratar mão de obra. Isso é importante para o Estado, porque gera emprego para uma categoria aí que tem mais de 10 mil vigilantes treinados, preparados para assumir essa função. E ao mesmo tempo que se identifica que nas agências bancárias no Estado do Maranhão, nós temos pouco mais de 400 vigilantes atuando nos estabelecimentos bancários. Em todos? Em todo o Estado do Maranhão. Isso demonstra aí que tem um déficit muito grande, uma necessidade de contratação do percentual considerável de mão de obra, de vigilantes para atuar nas agências bancárias. Então a lei se propõe a garantir a segurança de forma preventiva, proteger a vida, proteger o funcionário
bancários, funcionários que atuam nas agências bancárias, proteger o consumidor e gerar emprego nesse momento de crise econômica. Ok, a partir do dia 3, oficialmente, todas as agências já devem estar com esse tipo de segurança já funcionando, já que no dia 3 completa o mês da notificação. A população, de alguma forma, ela pode participar do cumprimento da lei? Porque a gente diz assim, tem muita lei que é sancionada e acaba não pegando. Como a gente briga com a lei das filas, que até hoje a gente briga com a lei das filas no banco que não pega. Mas a população, de alguma forma, ela pode participar denunciando as agências que não estão cumprindo, fazendo esse papel também de fiscal da lei? Só fazendo um comentário com relação à lei das filas, a lei das filas que foi aprovada em 2002, quando nós entramos aqui em 2015, nós apresentamos uma alteração na lei de tal forma que garantia multa contra os estabelecimentos bancários que não cumprissem a lei. Uma vez que tanto o Ministério Público como o PROCON, eles não tinham instrumento de fazer com que os bancos fossem notificados e de forma eficaz desse cumprimento. Aí, na medida que a gente observa que a maioria dos bancos, as filas continuam, a partir da alteração que nós propusemos à lei, o PROCON ele tem um instrumento de aplicar multas diárias no valor de R$5.000 para que as agências elas possam efetivamente dar cumprimento da lei. E eu acho que não tem sido cumprido como deveria. Então, é uma outra bandeira de luta que nós estamos fazendo o acompanhamento dessas agências bancárias e denunciando não só para o PROCON, como também para o Ministério Público, para dar cumprimento efetivo a essa lei. Com relação à lei que garante a vigilância 24 horas, também nós temos essa mesma preocupação. Muito embora estamos observando que está tendo uma repercussão muito grande na lei, está tendo uma aceitação muito boa por parte da sociedade. O Ministério, o PROCON já tomou as primeiras medidas no sentido de notificar as agências para que em 30 dias elas possam dar efetivo cumprimento à lei. O Ministério Público também já está a par disso, então nós vamos esperar o prazo estabelecido na notificação pelos órgãos de controle. Após os 30 dias, nós vamos começar a fazer o monitoramento juntamente com o Sindicato dos Vigilantes e, logicamente, que o consumidor, ele não só, ele pode, o consumidor, a população do modo geral, ele não só pode acionar os órgãos de controle, como o PROCON e o próprio Ministério Público, como também a ouvidoria da Assembleia Legislativa, para que a Assembleia também possa dar um acompanhamento, nós possamos estar tomando as providências e cobrando dos órgãos de controle medidas para que essa lei seja cumprida. Tem cidades ou regiões que tem PROCON e não tem Ministério Público. Alguns têm Ministério Público e não tem PROCON. É verdade. O PROCON tem na capital, nas principais cidades, ampliou bastante a ação do PROCON, e o Ministério Público ele está presente na maioria dos municípios maranhenses. Então a saída é procurar principalmente o PROCON, o Ministério Público ou um órgão que possa chegar a essas instituições ou acionar a ouvidoria da Assembleia Legislativa, que nós vamos fazer com que, através da Assembleia Legislativa, a gente possa também fazer esse monitoramento. É verdade. Então, eu acredito que é uma lei, como ela está tendo uma boa aceitação por parte da sociedade, ela vai ser cobrada, monitorada pelo consumidor das agências bancárias de forma geral. E é o beneficiário final de toda essa história, cobrar né? dos órgãos de controle, principalmente do PROCON e do Ministério Público, o efetivo cumprimento da lei. Então você já sabe, a partir do dia 3 de agosto começa a valer essa determinação, essa lei através da lei que já foi sancionada pelo governo do estado. Se você achar que ela não está sendo cumprida, não tem por que se encabular. Aciona o PROCON, o Ministério Público, de alguma forma você vai conseguir fazer a sua denúncia, ou até através da ouvidoria da Assembleia Legislativa, que a gente faz chegar, no caso vocês fazem chegar essa denúncia até os órgãos competentes para que haja apuração e
as penalidades para quem não está cumprindo, claro, né? Certeza. Deputado, de novo a gente vai fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já para continuar conversando com o deputado sobre esses e outros projetos. É só um minuto e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o deputado Zé Inácio. Agora a gente fala de uma indicação sua que já foi apresentada ao governo do estado, que é a implantação de uma unidade da Universidade Estadual na Baixada. Que tipo de andamento, que tipo de procedimento está sendo dado a esse pedido, deputado? Na verdade, o que houve foi uma indicação nossa, que foi aprovada pelo plenário da Assembleia de forma unânime, solicitando que o governador Flávio Dino ele proceda a um estudo técnico no sentido de avaliar a possibilidade de se instalar a Universidade Estadual do Maranhão da Baixada, assim como foi feito na região tocantina, foi criada a UEMA Sul. Nós entendemos que a região da Baixada, dado a diversidade da região, dada o número de habitantes, a população da região ser uma população que abrange a região do litoral ocidental, a região do Campos e Lagos e a região do Alto Turi e Gurupi. No meu entendimento, todas essas três regiões, à medida que o Estado ele vai se desenvolvendo, elas vão se integrando cada vez mais. Então, por isso, a nossa proposta de que seja criado a UEMA Baixada e que a instituição seja instalada na cidade de Pinheiro, que é a cidade mais estratégica que possa estar atendendo a população, os jovens dessas três regiões que eu acabei de citar. Ok. Que tipo de impacto na sua avaliação teria a instalação de uma unidade da universidade nessa região? Primeiro que nós não podemos pensar desenvolvimento sem inclusão social. E inclusão social, um dos maiores instrumentos de inclusão social é a educação. E a educação de nível superior. Nós, no passado, tínhamos muita dificuldade na educação básica, né? Tanto que o índice de analfabetismo no Maranhão era altíssimo. E hoje nós já superamos em grande medida esses números. E nós estamos na fase de dar oportunidade de ensino superior, ensino de graduação, ensino de pós-graduação, curso de mestrado, doutorado, que são etapas seguintes à instalação de uma universidade. E acredito que pelo potencial, pela diversidade que tem a região, nós precisamos ter uma universidade não só voltada para os cursos básicos que existem em qualquer universidade, mas para alguns cursos que são voltados para aprimorar o conhecimento em áreas que podemos desenvolver na região, lá mesmo, dada né? a diversidade. Entendi. Então tem várias áreas do conhecimento que a gente precisa aprofundar, formar profissionais na área do ensino superior para que a gente possa estar desenvolvendo a região. E a região ela se desenvolve com conhecimentos, com acúmulo de conhecimento voltado para a realidade regional. Quer dizer, então, seria conhecimento para desenvolver as potencialidades bem particulares daquela região, mais ou menos isso, a formação de profissionais para isso. Principalmente, lógico que, como eu disse, toda e qualquer universidade ela tem uma grade curricular básica, oferece cursos básicos que, principalmente no que diz respeito a formação de professores em diversas áreas e tal, mas é importante alguns cursos específicos. Então, à medida que a região tem uma diversidade muito grande, a gente precisa dar oportunidade
a esses jovens. Veja que eu estou falando não só da Baixada, das cidades em torno de Pinheiro, mas estou me referindo até a região do Alto Turi, Gurupi, e grande parte dos estudantes dessa região, eles vão fazer curso de nível superior na região, ou melhor, na cidade de Belém. Pois era isso que eu queria saber, como é que é hoje suprida essa necessidade? Assim como no passado, os jovens da região tocantina, eles iam para Tocantins, para Belém, para Goiás, e hoje com a universidade já havia os núcleos da UEMA, mas principalmente agora com a criação da UEMA Sul, essa oportunidade ela se dá mais próximo, né, na própria cidade de Imperatriz. E por isso que eu pedi que, através dessa indicação, fosse feito um estudo, né? Eu acho que o governo do Estado, via a Secretaria de Ciência e Tecnologia, deveria fazer um estudo de tal forma que pudessem identificar se realmente essa proposição ela se encaixa na proposta do governo do Estado. Talvez não para um primeiro momento, mas talvez mais adiante, né? Eu acho que o importante é a gente fazer essa luta neste momento para que no futuro nós possamos ter esse sonho realizado de ter a UEMA da Baixada. Então o estudo ele visa fazer identificar a viabilidade, né, técnica da possibilidade de se ter uma universidade na região da Baixada. Eu acredito que possamos ter, ainda que não seja de imediato, mas no futuro próximo nós podemos contar com a UEMA instalada na região da Baixada, com autonomia financeira, com autonomia orçamentária, autonomia pedagógica, desvinculado da UEMA de São Luís. Então eu acho que essa é uma forma de estender o ensino universitário no estado do Maranhão, interiorizar o ensino universitário do estado, assim como fez recentemente o governo federal, o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que se criou muitas universidades no país. Agora nós entendemos que esse momento é um momento de crise econômica e crise política, que não está na pauta do governo federal, a extensão de novas universidades, mas pelo gesto que já fez, importantíssimo, do governo, pela atitude que fez de criar a UEMA Sul, eu acredito que é possível entrar nos planos do governador Flávio Dino também a criação da UEMA na Baixada. Quem sabe o pedido já foi feito, o alerta já foi dado, de repente a gente tem mais uma unidade da UEMA em outro ponto do estado para diversificar mais esse conhecimento. Claro que sim, isso passa a ser não só uma luta do deputado Zé Inácio, mas uma luta da classe política, daqueles que atuam politicamente na região, como também da sociedade civil organizada, da classe estudantil, dos próprios funcionários, professores do polo que já existe da UEMA na região, para que a gente possa discutir, se organizar e poder cobrar essa que eu acho que é uma importante medida para a região e que daqui a um tempo, com certeza, ela se tornar realidade. Eu só continuo afirmando que essa será uma bandeira de luta nossa pelos próximos anos. Que bom, deputado. Eu fico satisfeita com essas bandeiras de lutas que trazem assim, essa diversificação de atendimentos, por exemplo, segurança, a outra já vem com a educação, quando vai suprir uma outra parte das necessidades desses alunos. A gente fica satisfeito com o resultado desse trabalho. E eu quero agradecer também pela sua participação no programa e dizer que o senhor pode voltar a hora que o senhor quiser. A casa é nossa, as portas vão estar sempre abertas, o convite feito. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, um programa muito descontraído, que a gente pode ter assim, a liberdade de falar dos nossos projetos de lei, das nossas proposições legislativas e ter não só a sua simpatia, né, como entrevistadora, mas como ter o alcance do público da TV Assembleia, que vai conhecer melhor a nossa atuação parlamentar, né, de todos nós deputados que representamos o estado do Maranhão. Essa é uma das nossas funções, levar para o público a atividade parlamentar que é desenvolvida aqui para que todos conheçam o trabalho do deputado que elegeram. Mas muito obrigada pela sua participação, um bom dia para o senhor. Bom dia.
E você já sabe, tudo isso que eu conversei aqui com o deputado fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV, e você pode nos seguir nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você bem cedinho, 8h30 da manhã, com muita notícia, muita informação. Deixa o seu dia sempre muito bom. Tchau!